Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Hudson Holanda, hoje vamos de biossegurança. O que eu quero falar hoje com vocês? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os chamados procedimentos operacionais padrão. O que é esse procedimentos operacionais padrão? A gente chama isso aí popularmente de POP. Antes de eu falar em procedimento operacional padrão, vamos aqui para que vocês entendam logo o que é. Quando você vai em uma padaria, ou você vai comprar um bolo, ou até mesmo vai num McDonald's na vida, ou num qualquer local aí que você tenha de comida, especificamente. Você já percebeu que basicamente o sabor das coisas não muda, não tem alteração? Independente do dia que você for lá, eles estão basicamente no mesmo sabor, na mesma consistência. Isso ocorre por quê? Quando eu falo, então, nesses chamados POP, existe POP para tudo quanto é coisa que eu tenho aí da área de trabalho, de maneira em geral. Então, o que é esse POP? Na verdade, a gente pode falar popularmente, por isso que eu estou dando esse exemplo aqui, de receita de bolo. Então, eu tenho um passo a passo do que eu vou executar. Seja no caso do preparo de um alimento, seja no caso de execução de um serviço. Quando eu penso, então, nesse POP, claro que aqui eu não estou pensando no POP de maneira generalista, eu estou puxando para a minha parte de biossegurança. O que nós iremos realizar? A nossa avaliação vai contar aí com 5 pontos e outros 5 pontos vai vir exatamente desses POPs que vocês irão desenvolver para mim. Então, o que acontece ali? Então, cada grupo de alunos, vamos colocar grupos aí com até 3 alunos, 4 alunos no máximo, vai desenvolver para mim pelo menos 2 POP diferentes da área de biossegurança. Professor, qual que eu vou desenvolver? Aquele que você achar melhor. Então, o que acontece? Então, quando eu penso nesse POP, então, eu tenho todo um receituário, né, de um bolo, de uma massa, de uma execução, ele tem que vir minuciosamente, passo a passo, para quê? Para que qualquer pessoa que venha a ler, entender e executar de forma correta sem ter nenhum tipo de prejuízo. Tá certo? Deixa eu desligar aqui que meu celular aqui ligou aqui. Então, vamos lá. Então, o que acontece aqui? Eu estou utilizando hoje a plataforma do Zoom e eu vou compartilhar aqui a tela aqui para que vocês consigam compreender. Então, olha só, deixa a tela carregar aqui. A tela está carregada. Então, olha lá. POP, procedimentos operacionais padrão. Então, o que eu vou fazer com vocês aqui? Uma coisa rápida, mas eu quero fazer o quê? As orientações para que a gente possa elaborar. Então, eu estou montando para vocês aqui um passo a passo para facilitar a execução. Vocês vão escolher aquilo que vocês acharem. Eu quero fazer um POP disso, eu quero fazer um POP daquilo outro. Então, eu vou deixar que vocês possam escolher ali. Então, antes de mais nada, o nosso conceito. O que a gente vai ter de POP, então? Como eu estou falando aqui. Nada mais é do que um documento, só que ele vai ter que vir expressando todo o planejamento de trabalho de uma forma repetitiva. Tudo aquilo que você faz com certa naturalidade e durante várias vezes no dia, no decorrer de uma semana, enfim, eu vou precisar ter um POP para isso. Hoje, o indicativo é que você tivesse todo um POP montado em todas as empresas, porque evitaria muito transtorno, evitaria de ter erros ali. Então, o que deve conter nesses POPs aí? Deve conter todas as instruções na sequência na qual elas ocorrem ou devem ocorrer. Então, eu não posso fazer de forma aleatória. Então, vai ter as instruções do início, do meio e do fim. E, claro, e a sua frequência de operação. Se eu executo uma vez, se eu executo 2 vezes. Então, tudo isso tem que vir bem descrito ali, discriminado, para que as pessoas não confundam. E ali, claro, além de eu colocar o que deve ser feito, eu também tenho que listar todos os equipamentos que eu vou utilizar, quais são os materiais, quais são os pontos que são proibidos, que a gente não deve fazer, o que não pode fazer. Tudo isso tem que ser bem nítido ali e claro, tá bom? E lógico, depois que esse POP ele é montado, ele deve ser aprovado por uma equipe técnica e claro que uma revisão sempre deve ser necessária de acordo com a necessidade ou pelo menos deve ser revisto esse POP aí a cada 6 meses ou no máximo uma vez por ano. O ideal é que a gente faça aí pelo menos a cada 6 meses para você ver se precisa ocorrer algum tipo de alteração ou se ele já está bem fundamentado ali. Tá certo? Então, qual é o objetivo que eu vou ter desse POP, então? Ele vai fazer uma padronização, então, dessas execuções e isso vai acabar fazendo o quê? Minimiza a ocorrência de desvios na hora da execução dessas tarefas que são fundamentais, rotineiras do dia a dia. Então, não quer dizer que ao meu local de trabalho a gente tem um POP montado para cada tipo de situação que a gente vai ter,
Quer dizer que não vai acontecer acidente, quer dizer que não vai ter desvio, quer dizer que não vai acontecer nada demais? Infelizmente, acidente pode ocorrer, mas a gente está minimizando ali para não ter esses erros à toa ali. E claro, vai fazer o quê? Diminuir as variações causadas por imperícia e adaptações aleatórias. Aquela história, né? Alguém vai fazer alguma coisa. Ah, vamos tentar fazer assim? Ah, vamos tentar fazer daquele outro jeito? Ah, eu acho que isso aqui vai dar certo. Isso aí é uma maneira errada. Quer dizer que você não está padronizado e deve ocorrer essa padronização. Mesmo quando ocorrer, por exemplo, que eu até coloquei aqui, se você tem um local onde você tem um POP, se as pessoas que trabalham naquele local, naquele setor, elas leram POP, elas têm conhecimento, elas estudaram sobre aquilo ali, se algum dia algum funcionário estiver doente, se ele chegar mais tarde, se ele estiver de férias, você vai ter pelo menos ali uma produtividade da forma mais homogênea possível. Então, ou seja, você não vai ter uma queda de rendimento. Hoje, o que a gente percebe muito, dependendo do local onde você trabalha, dependendo do setor que você esteja, se alguma pessoa faltar, simplesmente o serviço fica atrasado. Simplesmente, às vezes, o serviço fica alavancado total. Então, isso não pode ocorrer. Por quê? Porque possivelmente não tem um POP, possivelmente também não adianta ter um POP e você engavetá-lo. Ah, aqui tem POP para tudo, mas está dentro de uma gaveta, ninguém sabe onde é que tem, ninguém sabe onde é que fica, ninguém nunca leu, ou se leu só uma vez, só para dizer que leu e passa despercebido. Não adianta. Gente, esses POPs aí já estão previstos na RDC 275, então temos já legislação para isso, está tudo bonitinho ali. Basta elaborar, basta estudar e executar da maneira correta. Você vai ver como facilita a vida do indivíduo ali. Então, o POP jamais deve ser copiado. Ah, eu vou fazer um POP aqui, mas eu já sei um local, ou o local que eu trabalhava, lá tinha um POP, eu trouxe lá, eu só vou copiar. Nem de outros locais, nem de livro, nem de internet. Por quê? Cada local existe a sua particularidade e somente cada estabelecimento vai saber a real necessidade que ele tem ou o que ele pode ou o que ele não pode fazer. Então, não tente ser esperto e falar, não, dá muito trabalho de fazer o POP, eu vou inventar, eu vou pegar um aqui. Não. Então, quem é que vai auxiliar na elaboração desses POP? O indicativo é que você tenha trabalhadores do próprio setor. Porque se eu tenho os trabalhadores do próprio setor ali, eles com certeza sabem o que é melhor, sabem o que é pior, sabem da maneira como vai agir ou vai facilitar a sua vida, vai ter um facilitador. Claro que não é somente a vontade dele. Ali, por isso que a gente tem uma discussão, tem embasamentos, né, técnicos, científicos ali, mas de acordo com isso, se estiver tudo tranquilo, ele pode auxiliar e até deve auxiliar o máximo possível, porque ele vai sair da melhor forma ali. Então, deve haver, como eu tinha colocado aqui, constante análise críticas sobre essa aplicabilidade. Epa. Então, se você tem essa análise crítica constante, e quando a gente pensa em análise crítica, muita gente pensa que é criticar. Não só criticar pensando no lado negativo, mas às vezes fala, ó, esse negócio aqui poderia modificar, poderia tirar, poderia incluir o outro. Então, isso acaba facilitando ali. E lógico, o POP, ele é montado para cada setor, para cada tipo de funcionário. Então, uma coisa que é importante que eu acabei colocando aqui, a sua linguagem deve ser em consonância com o grau de instrução dos envolvidos. Se eu vou fazer um POP no local da radiologia, eu vou ter ali profissionais da área da limpeza e conservação que vão precisar adentrar nesse ambiente para fazer a limpeza, eu tenho que ter um POP montado para eles, mas eu tenho que colocar uma linguagem simples na qual ele possa ler e possa compreender o que está escrito ali. Não adianta colocar bonito, escrever maravilhoso, sendo que a pessoa vai ler e não consegue entender o que realmente você quer ali. Tá bom? E aí, claro, vem a coisa mais fácil para nós, que é o quê? O passo a passo para a sua elaboração. Como é que eu vou ter? Primeira coisa, nome do POP. Nome, né, desse programa que você vai ter aí. Operacional padrão. É de desinfecção e esterilização, é de uso de aventais, é de lavagem das mãos. Até botei um aqui de exemplo, depois no final, sobre a lavagem das mãos. Então, esse já não vale fazer. Esse eu fiz aqui de forma rapidinha. Qual é o objetivo desse POP? Ou seja, a que ele se destina? Qual a razão da sua existência? Qual a sua importância? Por que eu estou montando aquele POP? Então, isso aí tem que ter um objetivo claro, específico. E, claro, documentos de referência que eu posso incluir ali. Posso ter outros manuais, posso ter outros POP, posso utilizar leis. Tudo isso vai servir como documentos para me ter um referencial ali.
E qual é o seu local de aplicação? Eu estou fazendo um POP que ele vai ser utilizado numa única área dentro da radiologia, eu posso utilizar ele em todas as áreas dentro da radiologia, ou se você estiver pensando em área intra-hospitalar. Esse POP que eu estou destinando é para todo um hospital? Não, é só para a área da enfermagem, é só para a área de análises clínicas, então tudo isso tem que ser bem avaliado, tá bom? E aí, claro, se eu vou utilizar algum tipo de sigla, que normalmente utiliza muita sigla ali, pelo amor de Deus, sempre explicar cada uma delas, porque às vezes você coloca um bando de sigla, fica tudo lindo e maravilhoso, as pessoas lêem e não conseguem compreender o que é cada sigla. Ah, mas essa sigla aqui eu coloquei lá no POP 01, eu já estou no POP 29, mas eu já citei no 01. Não adianta, eu tenho que estar citando sempre. Então, toda vez que a gente vai escrever alguma coisa que a gente vai colocar a sigla, primeira vez a gente coloca o nome inteiro, para depois eu colocar essa sigla ali para a gente conseguir depois buscar. Ou se não, você faz o POP e no final do POP você coloca lá as siglas, o significado de cada uma delas. Também fica perfeito aí. E, claro, fazer o quê? A descrição das etapas da tarefa com executantes e responsáveis. Então, tem que escrever tudo isso aí bonitinho, com executantes e responsáveis, para que as pessoas não fiquem perdidas. E, claro, informar local de guarda do POP e responsável para o qual vai atualizá-lo no futuro. Então, quando eu coloco aqui, o que é esse informar o local de guarda? Que se alguém estiver precisando de, nossa, vou fazer um procedimento, aconteceu tal coisa, como é que eu faço? Ah, eu vou utilizar o POP, mas ninguém sabe onde é que está. Ou está engavetado, trancado, também não resolve. E aí, se você já sabe onde é que está, já te facilitou a vida. E outro detalhe importante seria o quê? Eu vou ter que saber o quê? Quem é o responsável pela atualização. Quando a gente fala responsável pela atualização, não quer dizer que ele vai atualizar o POP sozinho, caso haja a necessidade. Ele vai ter o auxílio das pessoas que estão envolvidas ali, que estão mais indicadas para tal, e ele depois vai ser o responsável apenas por redigir ali, salvar e tudo mais. Né? À toa, quando a gente fala aqui nesse tal de redigir e salvar, uma coisa que é importante hoje, preferencialmente ter a guarda desses materiais de forma tanto eletrônica, e hoje muita gente não concorda muito, não gosta, mas também na forma impressa de papel. Por quê? Se tiver algum problema com o outro, pelo menos aí você não vai ter a perda total desse material. Professor, o local onde eu trabalho, nós temos uma política lá que a gente não guarda mais nada, não tem mais arquivo de papel. Hoje é tudo de maneira eletrônica. Gente, hoje também tem maneira de você não ter risco de perder. Ah, eu guardo nas nuvens, eu guardo em uma máquina, eu guardo na outra, eu guardo em empresa, eu guardo na outra. Então, ou seja, então você não deixa guardado em um único equipamento, em um único dispositivo, de uma única maneira. Então, guarde de forma distinta, que isso aí já facilita muito para vocês, tá? E aí, claro, existem alguns pontos que são altamente importantes para nós, como, por exemplo, sempre colocar no seu POP, se tiver algum tipo de cuidado, são especiais. Se eu estiver mexendo com alguma coisa, com algum equipamento, com algum material tóxico, químico, seja lá o que for, tem um cuidado especial, você vai lá e indica isso aí. Ações em caso de não conformidade. O POP é para ser realizado assim, 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 para tal finalidade, só que eu consegui fazer aqui a coisa e saiu, infelizmente, de maneira errada. Qual é essa ação de não conformidade? O que eu preciso fazer de novo? O que eu preciso refazer ou desfazer? Enfim, sei lá como é. E sempre é importante você colocar o quê? A data do primeiro POP do qual ele foi elaborado. Então, a gente fez o POP aqui no ano de 2020, 2025 estamos lá. Ah, mas já de lá para cá a gente viu que tinha tanta coisa que precisava mudar, mas é sempre bom você deixar a data do primeiro e aquela data da última modificação. Então, você vai conseguir ter uma noção ali. Normalmente, quando eu trabalhava no NB, a gente até tinha o hábito de colocar todas as datas, independente de qual for. Aí você começa a perceber, não, esse POP foi elaborado aqui, quase não sofreu alteração. Esse aqui não sofreu alteração, foi nenhuma. Rapaz, esse aqui a cada 6 meses a gente está tendo que atualizar. Então, ou seja, você começa já a ter um certo padrão ali também do que está precisando ou não. Certinho? E aí, claro, existe uma coisa aqui que eu até coloquei aqui como inserir mecanismos facilitadores para a elaboração do seu POP. Então, como eu estou pedindo para que vocês elaborem um POP, vocês vão ter alguns mecanismos que vai te facilitar para que você consiga visualizar. Eu quero montar um POP, eu vou tentar enxergar esses facilitadores para elaboração, ou seja, o passo a passo. Exemplo que eu coloquei aqui, um exemplo bem simples aqui, que é o nosso último aqui. Aqui eu tenho um equipamento de raio-x e aqui eu tenho um equipamento de raio-x com a sua mesa. Então, coisas que eu coloquei aqui, básica. Primeira coisa que eu tenho lá, o que é, quando, como, com o que e quem.
Então, veja só. O que? A mesa de raio-x. Ok, já consegui matar. Quando é que eu vou realizar ali, então, a sua limpeza? Estou pensando na limpeza e higienização, desinfecção dessa mesa de raio-x. Então, o que é a mesa de raio-x? Joia. Quando? Quando é que eu vou fazer a higienização, a limpeza dessa mesa? Diariamente ou quando houver qualquer tipo de contaminação, ou seja, após contaminação. Professor, o que seria essa após contaminação? No caso de vocês, radiologia, pense só, qualquer indivíduo, por exemplo, que sofra acidente, que tenha tombo, escoriação, perfuração, qualquer coisa dessa natureza, possivelmente o médico vai pedir um exame de imagem. Normalmente o exame mais comum inicial seria um exame de raio-x. Então, o cara tá andando de moto, eu sou livre, caiu no assalto, tá todo cheio de escoriação, todo ralado, né, no popular. Ele vai ser colocado sobre a mesa para fazer o seu posicionamento. Ali vai acabar tendo contato com secreção, com sangue, enfim. Às vezes a pessoa urinou, defecou ali na roupa pela dor, né, ou pelo relaxamento da esfíncter. Então, após a contaminação. Eu só vou então limpar quando eu perceber que o negócio está sujo de sangue, não sei o quê? Não. Independente disso, o ideal é que a cada procedimento, por isso que a gente coloca CAS, após a contaminação. Então, tudo você vai agir como se fosse modo suspeito. Então, o ideal seria que fizesse sempre. Ou de uso, né, diário ali. Como é que eu vou fazer isso aqui? Limpeza mecânica por fricção. Então, você pode utilizar água, sabão, ali, uma esponja e os desinfetantes, né? A chamada desinfecção. Eu tenho aí materiais hoje que são específicos para fazer desinfecção. Hoje, né, muito falado aí, usual, o álcool a uma concentração de 70%. É aquilo que lá eu já coloco. Com o quê? Água e sabão, como eu falei, e o próprio uso do álcool a 70%. Quem é que vai executar esse trabalho? Tecnólogos, que no caso são vocês, e os técnicos em radiologia. Claro que vocês, como RT, como responsável técnico de um local, possivelmente vão ser os seus técnicos que vão acabar executando. Mas não quer dizer que você não possa e não deva colocar a mão na massa. Todo mundo trabalha de acordo com a necessidade. Não tem essa história de eu sim, eu não, eu sou. Não. Todo mundo que precisar vai fazer isso aí. Então, isso aqui eu tenho aqui coisas fáceis. E aí, o que acontece? Deixa eu interromper aqui. Eu acho que até aqui vocês conseguiram captar mais ou menos. O que acontece? Eu fiz aqui um exemplo. Eu montei um POP simples para que vocês tenham ele como guia, para que vocês consigam elaborar. Então, voltando aqui, a cada grupo de 3 ou 4 alunos vão ter que desenvolver 2 POP diferentes que tem a ver com a área da biossegurança. Você pode fazer qualquer coisa na parte da biossegurança ali. Professor, quando você fala em biossegurança, qualquer coisa ali. Pode ser de primeiro socorro, pode ser de biossegurança, qualquer coisa. Então, você pode ficar à vontade aí, à la vontade, como a gente diz. Então, deixa eu colocar outro aqui. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Olha só. Compartilhei minha tela aqui com vocês. Gente, eu montei aqui. Então, você pode, inclusive, até mesmo pegar esse aqui como guia para vocês, tá? O que eu coloquei ali? Coloquei lá, ó. Opa, vem aqui. Procedimento operacional padrão. Coloquei bonitinho. Coloquei a logo da faculdade, só para que a gente tenha, né, um negócio mais bem ajeitado. Tecnólogos em radiologia, que no caso são vocês que vão elaborar. E eu botei aqui, ó, POP 001. E botei revisão. Por que essa revisão está 00? Porque é o primeiro. Lembra que eu falei para vocês de data? Aqui eu poderia colocar revisão, já estou na revisão 02, por exemplo. E aqui eu estou fazendo de novo, só que agora eu estou fazendo a data do dia 21/9 de 2021. Pronto. Eu não precisaria nem colocar grande aqui. Eu até poderia colocar esse aqui, poderia deixar no tamanho normal, esse aqui pequeno aqui, só para a gente não se perder, só para saber a data aqui, ó. Pronto, isso aqui seria, tá bom? Então, olha lá. Eu fiz um POP aqui. Eu fiz um POP de quê? Da lavagem das mãos. Então, lembra que eu tinha colocado para vocês o passo a passo ali? Então, primeira coisa, tarefa. Qual é a tarefa aqui, então, que eu vou ter? Consiste no ato de lavar as mãos com água e sabão, visando a remoção de bactérias, vírus, fungos e sujidade. Sujidade é a sujeira. Qual é o local de execução que eu vou utilizar esse POP aqui? Eu estou pensando num POP especificamente para lavagem das mãos na área da radiologia. Então, dependendo do meu trabalho, vai ser na sala de tomografia computadorizada, sala de raio-x, ressonância, radioterapia, densitometria óssea, onde é que é?
Não, professor, o local que eu trabalho só tem raio-x. Pois então, pronto. Pois então, vou colocar só raio-x. Quem são os executantes aqui? Nesse caso aqui, eu coloquei apenas 2 aqui para vocês entenderem. Coloquei como tecnólogos em radiologia e técnicos de radiologia. Dependendo do local onde você trabalha, também pode ter ali presente enfermeiros, pode ter técnico de enfermagem, pode ter médicos, pode ter o pessoal da parte administrativa. Então, ou seja, todo mundo ali vai acabar sendo incluído aqui, dependendo da necessidade ali. Então, quando eu penso aqui, qual é o resultado que eu tenho esperado? Falar, professor, pelo amor de Deus, esse POP aqui é uma coisa que é óbvia, mas é um dos primeiros que a gente vai ter na parte de biossegurança aí. Então, o que a gente vai ter ali? São esperados o quê? A diminuição da microbiota natural da mão. Lembra da microbiota? São aqueles micro-organismos que não fazem mal, só que a gente pode ter microbiota transitória, a gente pode ter infecção cruzada. Então, isso é importante para que a gente elimine esses riscos aí. Então, diminuição da microbiota própria do indivíduo e a impossibilidade de difundir micro-organismos patogênicos contaminantes oriundo de manipulação. No caso aqui eu botei laboratorial, mas não é laboratorial, né? No caso aqui seria da radiologia, tá? Então, isso aqui é o básico. O que é o material que eu vou necessitar para realizar isso aqui? Vou precisar de água, no caso sabonete líquido, detergente, ou degermantes. São degermantes. São sabonetes, né? São produtos químicos específicos para fazer a lavagem das mãos. E o álcool a uma concentração de 70%. Poderia até colocar aqui, ó. Nesse local a gente vai utilizar álcool em forma de gel ou líquido. Tanto faz. Não influencia em nada. Mas então eu teria que colocar aqui sem problema nenhum. E aí tá. Qual é a atividade aqui então? O que eu tenho que fazer? A lavagem das mãos deve ser realizada nas seguintes ocasiões e situação. Então, essa é a atividade que eu vou ter para fazer a lavagem das mãos. Sempre que entrar ou sair do setor de trabalho, sempre que suas mãos estiverem sujas, seja lá de natureza for nessa sujidade, antes e depois de manusear qualquer tipo de paciente, antes e depois de ter se alimentado, ou, sei lá, de uso de medicação, fazer alguma coisa nessa natureza, até mesmo a utilização de celulares aí. Após contato direto com materiais suspeitos com amostras biológicas. Que materiais suspeitos com amostras biológicas seriam esses? Vocês vão ter muito contato ali com maca, cadeira de roda, né? Às vezes um amuleto. Então, dependendo do que a pessoa esteja usando, você vai auxiliar ali para ela conseguir se colocar ali, se posicionar da maneira correta. Então, isso aqui são materiais suspeitos. Então, a gente fala em suspeito porque pode estar contaminado dependendo da situação. E aí, continua. Depois de contato, como eu falei com vocês, ó, a pessoa está lá, se acidentou, depois de contato com fluidos corpóreos, sangue, secreções, excreções, mesmo que você esteja de luva. E antes e após realizar qualquer tipo de atos ou funções fisiológicas. Fui ao banheiro, Por que eu coloquei atos e funções fisiológicas ou pessoais aqui? Utilizei o celular. Não utilize seu celular sem antes passar um álcool 70 nas suas mãos, sem antes lavar suas mãos. Porque, de repente, quem é pai, quem é mãe, chega em casa, deixa o celular na mão dos filhos. Então, tudo isso a gente tem em conseguir visualizar. E antes e após o uso de luvas também. Calçou a luva, independente do que for, antes e depois tem que fazer a lavagem das mãos. Como é que eu vou fazer essa lavagem aí? Você vê que eu coloquei aqui, ó, o passo a passo. Retire anel, pulseira, relógio, tudo que você tiver. Fique numa posição confortável, sem que você fique tocando a pia. Abra a torneira, de preferência com a mão não dominante. Se eu sou direito, eu vou abrir com a minha mão esquerda ali. Então, mantenha a água na temperatura que seja agradável, porque alguns locais aí pode ter presença aí de águas quentes. Então, não lave a mão com água muito quente, porque você acaba ressecando a pele. Então, acaba sendo pior, acaba tendo uma probabilidade maior de você ter fissuras e ali contaminantes juntos ali. Então, o que vai fazer? Preferencialmente, pega aí, 2 ml de sabonete líquido, detergente, ensaboe a mão, vai friccionar aqui em segundo, da maneira lá correta, tudo bonitinho. Fiz ali, fez a espuma. Enxágua em água corrente, retirando totalmente da espuma e resíduo de sabão, sem respingar água na roupa ou no piso, né? Não é para ficar chacoalhando, não. Enxugue elas ali com 2 toalhas, pelo menos de papel toalha ali, descartável, seja papel toalha que não pode ser reciclado. E depois fecha a torneira. Alguns locais hoje você já conta com torneiras, fechamento automático. Alguns locais você já contou com torneira que você tem, o pedal manual, você pisa ali, ele aciona. Então, depende muito de cada local. Então, é por isso que o POP não pode ser uma receita de bolo pronta da internet. Cada local é cada local. E depois disso aí tudo,
Ah, o local que eu tenho lá não tem nada disso. A torneira nem é aquela mesmo de rodando, nem aquela de 3/4. O próprio papel toalha que eu sequei minha mão, lavei minha mão, a água vai continuar correndo, sequei minha mão, a torneira ainda continua aberta, eu vou lá, fecho com o próprio papel toalha, e aí depois eu vou descartar aquilo ali. E vai fazer o quê? A aplicação do álcool. Então, primeiro lava-se as mãos, seca a mão, depois eu faço a utilização do álcool com uma concentração de 70% e espero ele secar naturalmente. O álcool a 70%, ele leva medianamente 30 segundos. Por isso que ele faz a chamada desidratação de proteínas. Então, ele precisa desses 30 segundos aí para ele agir de maneira correta, tá bom? E eu coloquei aqui, ó, cuidados especiais, como eu tinha falado anteriormente. Aqui não tem cuidado especial na lavagem das mãos. A não ser falar para você, vai lavar a mão no local, ok. Não tem o que dizer. Então, não tem cuidado especial. Então, eu coloquei, não se aplica. Ações em caso de não conformidade. Pelo amor de Deus, se a pessoa lavou a mão e não ficou limpa, não ficou bem higienizada, realizar treinamento utilizando um POP de biossegurança. Ou seja, volto lá no começo, que tem alguma coisa muito errada nesse meio do caminho. E vou fazer o quê? Vou colocar a minha referência bibliográfica. Não é possível. Para lavar a mão, tem referência bibliográfica. Eu posso utilizar o da Anvisa. Depende do que eu quero. E sempre, claro, quando a gente pensa em bibliografia, pense sempre nas mais atuais, para não ter risco de você estar utilizando coisas que já não estão mais usuais, que já estão fora de cogitação, tá bom? Então, coloquei aqui, acabou-se, tchau e amém. Concordo comigo que não é tão difícil assim, apesar de a gente falar, professor, estou achando meio complicado. Então, ou muita gente já deve ter se perguntado aqui durante esse vídeo aqui, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Do que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Não se preocupe, escolham. Eu vou depois aqui colocar para vocês, nos nossos grupos, algumas dicas. Não vou colocar o beabá todo, não. Vou colocar algumas dicas. Eu, preferencialmente, gostaria que não ficassem todos iguais, porque isso aí no futuro eu quero até utilizar com vocês nas próximas disciplinas, com os próximos alunos no semestre que vem. Então, isso aí tudo vai ser bacana para nós, tá bom? Então, por hoje é só e ficamos por aqui. Fui!